Fala pessoal, beleza? Essa videoaula, já dentro do ambiente Delphi, a gente vai começar a se familiarizar com o ambiente Delphi, certo? A gente tinha parado exatamente nesse ponto quando iríamos começar a criar o nosso primeiro exe, certo? Então, para isso, como já mencionado nas aulas anteriores, o Delphi ele trabalha basicamente com duas frameworks, né? A VCL, Visual Components Library, né? As livrarias de componentes visuais, que ela aproveita as próprias bibliotecas do próprio Windows, ou seja, é por isso que o VCL só funciona com Windows e não com outras plataformas. E o FireMonkey, que no nosso caso não vai ser o foco do nosso curso, que criaria para tudo, inclusive para Windows, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou em File, vou em New, e eu vou em Windows VCL Application Delphi. Pessoal, quando a gente clica, o que vai acontecer aqui, certo? Quando a gente cria um objeto, né, um projeto novo em VCL, ele automaticamente já coloca um form, certo? E o nosso caso aqui, o nosso form já está à tela. À direita eu tenho o meu projeto e ele vai mostrar o que? Ele vai mostrar o nome do meu projeto, como vai ficar o exe, ele vai ficar os arquivos que tem atualmente, em qual plataforma eu estou trabalhando, que é em um Windows 32 bits, beleza? Pessoal, lembre-se que um computador que tenha 64 bits e eu esteja trabalhando com um aplicativo que tem 32 bits, o aplicativo funcionará sem problemas, certo? O contrário que não daria certo. Um sistema Windows 32 bits funcionando com um aplicativo 64 bits, beleza? Então, essa é a primeira atenção que vocês têm que ter, por isso que eu até deixei instalado o ambiente 32 bits, beleza? O meu caso aqui é exatamente esse que eu mencionei. Meu sistema operacional é de 64 bits, meu aplicativo vai ser gerado em 32 bits, beleza? Então aqui, pessoal, toda vez que a gente criar, ele já vai trazer uma unit, certo? Pra gente. É o nome do arquivo aqui que ele já, mesmo sem ter salvo, ele já definiu, certo? Eu posso alterar esse nome, mas eu gostaria que vocês reparassem que ele tem uma setinha, certo? E ele tem a unit 1.pass e a unit.dfm, certo? O que acontece, pessoal? Toda vez que a gente insere um form, o Delphi entende o que? Ele tem algo visual e ele tem algo em códigos, tá? Tanto que a gente está comentando aqui sobre o inspetor de projetos e eu, antes até de falar mais aqui, eu queria mostrar isso para vocês, ó. Eu estou em Design, eu tenho o History e eu tenho o Code, certo? Na hora que eu clicar em Code, ele vai mostrar os códigos referente a esse form, que no caso aqui ele só tem as declarações de bibliotecas, tá? Ele declarou aqui alguns objetos para poder funcionar, as caixas de diálogo, o tipo, o nome do objeto, o nome do form, certo? Ele fez algumas declarações, tudo isso automático. Vocês viram que eu não fiz nada além de criar um objeto, tá? E eu vou voltar aqui para design, certo? Eu vou voltar aqui para código, que eu já vou mostrar uma coisa que eu particularmente prefiro para trabalhar. Eu falei para vocês na aula anterior, na hora que a gente instalou o Delphi, que eu preferia trabalhar com um ambiente claro. Eu prefiro trabalhar com um ambiente claro aqui, certo? Ou seja, no Delphi, mas os códigos eu prefiro trabalhar com aquele ambiente dark, para não doer tanto a nossa vista, tá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou clicar aqui com o botão direito, opa, aqui não. Pronto, eu virei em propriedades, e aqui, pessoal, eu tenho essa opção, não é color, aqui, color, certo? Então ele está em default, certo? E eu tenho aqui as outras opções, eu tenho o clássico,
eu tenho esse daqui que é o que eu prefiro e eu tenho os outros modos de visualização, inclusive um semelhante ao do Visual Studio. Se você já tiver adaptado com o Visual Studio aí, quiser procurar as mesmas tonalidades de cores, vocês têm essas opções. Eu gosto dessa daqui, certo? Então eu vou dar um OK, um save, e ele já vai transformar para visualização que eu tenho o hábito de trabalhar. Se vocês quiserem trabalhar com a tela de vocês daquele jeito, não tem problema, funcionará do mesmo jeito, beleza? Eu voltaria aqui para design e abaixo aqui das propriedades, pessoal, do projeto, eu tenho as minhas paletas de objeto, tá? A minha primeira opção são várias opções que eu tenho aqui, olha, DBGo, Web Service, parará. Isso daqui, essas caixinhas vai variar de versão do Delphi, vai variar de componentes instalados, ou seja, eu posso adicionar mais, certo? Mas aqui no nosso caso, eu acabei de instalar o Delphi, então ele tem apenas as nativas, beleza? Então, provavelmente de vocês vai estar exatamente igual ao meu. A primeira opção que eu tenho aqui, pessoal, é a opção Standard. São as ferramentas básicas que eu tenho aqui, certo? Eu não vou entrar em detalhes, porque se eu for entrar em detalhes vai ser várias que tem, mas algumas para vocês que já estão familiarizados no ambiente VBA, no VBE, vocês vão notar muitas particularidades. Por exemplo, o nosso caixinha de texto, certo? Botão. Mas o que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Lábio, que vocês também já provavelmente estão acostumados, certo? Checkbox, Radio Button, certo? E aí, por diante, List Box, Combo Box, Scroll Bar, Toolbar, Painel, Radio Group, certo? Que aí são os grupos já, não só o Radio Button, ele já vai em grupos, certo? E aqui, pessoal, se vocês forem abrindo, vocês vão ver que tem um leque de informações cada vez crescendo mais, ó. Ah, o Win32, ele tem as partes de Progress Bar, aquela barrinha que vai contabilizando, certo? Ele tem várias opções aqui, que infelizmente não é o foco do nosso curso. Eu estou apenas apresentando para vocês, certo? E de repente, se vocês tiverem interesse no futuro para trabalhar com Delphi, quem sabe de repente pode ser interessante, eu posso criar um curso específico de Delphi, beleza? Pessoal, todos esses objetos que eu vou colocando aqui dentro do meu form, ele vai já relacionando aqui na minha estrutura. Então, por exemplo, ó, o meu edit, o meu checkbox, o meu botão, o meu lábio, certo? E se eu quiser trabalhar em cima de alguns deles, mexendo nas propriedades, por exemplo, eu quero que essa lábio ele apareça aqui texto. Então, eu selecionei ele aqui, visualmente dá para ver que está selecionado, e aqui no meu inspetor de objetos eu tenho todas as configurações a ver com o objeto selecionado, inclusive a minha caption, tá? Então, por exemplo, eu quero alterar alguma coisa, ele já vai alterar para mim aqui, certo? E aqui ele tem várias outras opções que a gente poderia editar, tá? Por exemplo, eu vou comentar algumas bem rapidamente, ó. Eu tenho o left, ele posiciona à esquerda do meu form. Ah, eu tenho aqui o right, que é o tamanho. Eu tenho aqui mais abaixo o top, que é a posição em relação ao início superior. E ele vai movimentando tudo, tá? Pessoal, o Delphi, ele para trabalhar é tão simples que se eu quiser ver ele já funcionando aqui, esse apanhado de várias coisas que eu coloquei, é só eu apertar esse play aqui, ó. E ele já vai exibir como que tá o meu objeto, certo? Inclusive aqui com os botões minimizar funcionando. Eu vou voltar ele aqui. Maximizar funcionando. E o fechar também funcionando, certo? Antes de apertar até, eu queria que vocês reparassem, ó, que os botões
eles já ficam funcionais, né? E eu consigo inclusive digitar, apertar o botão, obviamente não tem nada configurado nele, e eu consigo já fazer essas movimentações, tá? Fechei aqui, ele fechou, voltou para o ambiente de edição. Aqui no Form, pessoal, eu comentei sobre os objetos que tem no Form. O Form também tem opções de alteração no inspetor de objeto, tá? Inclusive, eu posso colocar o estado da minha janela. Aqui, por exemplo, ele está normal, mas eu consigo colocar para ele já abrir maximizado e até mesmo minimizado. Eu tenho o tamanho dele aqui, ó, se eu quiser editar, certo? Eu aqui, deixa eu ver mais opções fáceis da gente comentar. Eu tenho aqui também o form style dele, que ele está normal, certo? Eu posso colocar como um shield, eu posso colocar ele como dependente de outros objetos, né? E eu conseguiria fazer essas edições por aqui também, certo? Ah, eu quero trocar de cor o fundo, não quero que seja esse cinza, eu quero que seja branco, ok? Tamanho da tela, pessoal, white, largura, altura, se eu quiser aumentar, eu consigo aumentar por aqui, certo? Se eu quiser diminuir, eu posso por aqui, ou também por aqui, não tem problema. Vocês escolhem o jeito melhor que vocês acharem, tá? A caption do form, pessoal, é essa parte aqui, ó, certo? A barra de título do programa. Então, por exemplo, eu quero trocar a barra de título. Então, eu posso vir aqui, ó, programa Excel. E aí ele já troca a minha barra de título também, tá? Ah, eu quero que essa minha tela aqui, ela abra exatamente no meio. Vocês notaram aqui que ao apertar play, ele está abrindo no cantinho superior esquerdo. Eu quero que ela abra centralizado. Então eu venho aqui em Position e eu venho aqui, ó, Screen Center, tá? Ao apertar o play, agora ele fica bonitinho, bem ao centro da tela, certo? Então essa daqui é a primeira parte da gente se ambientalizar. Obviamente tem muito mais coisas aqui dentro do Delphi que o tempo não nos permite, senão eu iria esticar muito e acabaria criando um curso de Delphi dentro do nosso curso, ok? A gente vai continuar a falar exatamente desse mesmo tema na próxima videoaula. Eu estou esperando vocês.